Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos sai do estúdio mais uma vez. Estamos na Justiça do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim. Dr. Giovanni, seja bem-vindo no programa Olho a Olho com Cida Campos. Ok. Obrigado por nos receber, obrigado por abrir a porta do seu gabinete para a gente. Os queridos internautas, hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas trabalhistas para vocês. Hoje nós estamos com um juiz trabalhista aqui de Cachoeiro de Itapemirim, que abriu a porta, o coração para a gente aqui. Estou me sentindo em casa, como se eu estivesse no estúdio. Hoje, mais uma vez, eu saí do estúdio para gravar no gabinete do Dr. Giovanni. Como é bom estar aqui com o senhor, Dr. Giovanni. É um prazer poder esclarecer a dúvida dos internautas e mostrar que a Justiça do Trabalho está aberta, né, para as pessoas que têm direitos sonegados e tudo mais. Isso é muito bom, Dr. Giovanni, porque tem muitas pessoas que não sabem quais são seus direitos. Tem muitas pessoas que, às vezes, deixam de receber seu dinheirinho, deixam de estar em uma empresa, às vezes vai passando o tempo e não recorre porque não sabe como, não sabe porquê. Até mesmo tem pessoas que têm medo de se aproximar de um advogado, porque acha que é caro, que é muito caro. E tem a defensoria, né, doutor? Sim, no caso da Justiça do Trabalho, a gente trabalha com duas, a pessoa teria na realidade 3 opções para poder reclamar. Ela pode vir diretamente na Justiça do Trabalho, nós temos um setor que chama setor de atermação, e pode contar a história dela, e a pessoa lá é um servidor do tribunal, vai anotar as características do caso e fazer o pedido para essa pessoa. Além disso, ela pode contratar um advogado, que ela vai ter que fazer um contrato de honorários com esse advogado, ou ela pode procurar seu sindicato de classe. O sindicato de classe, ou seja, o sindicato que a pessoa pertence, ela, por exemplo, é do sindicato das empresas de mármore e granito. Então tem um sindicato, esse sindicato ele é obrigado a prestar assessoria jurídica para o trabalhador. Então o sindicato vai entrar com uma ação sem cobrar nada desse trabalhador e se houver procedência dos pedidos, a empresa que vai pagar os honorários do sindicato. Então a pessoa acaba tendo essas 3 opções de poder escolher qual que é o melhor caminho para ela. Se acaso eu vou direto à Justiça do Trabalho e eu vou dar entrada, é possível? Sim, é possível. Agora o que a gente entende assim que alguns direitos, como são, dependendo do tipo de demanda, se for uma coisa mais complicada, envolvendo acidente de trabalho, alguma coisa que você tem que fazer mais prova, é preferível ela procurar assistência ou de um advogado ou do sindicato. Mas se for pedido simples de liberação de fundo de garantia, umas verbas rescisórias, ela pode vir diretamente aqui no setor de atermação. Fica junto no prédio aqui da Justiça do Trabalho. Mas é muito bom estar auxiliada por um advogado, sim, né? Fica mais segura. Sim, acaba tendo um diferencial, né? Então os pedidos acabam, assim, o processo acaba sendo acompanhado de uma maneira diferente, né? Então se ela puder ter um advogado, fica bem melhor. Doutor Giovanni, fala um pouquinho para mim o que é CLT. A CLT, na realidade, chama Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT ela foi feita em 1943, através de uma compilação das diversas leis que existiam. Existiam diversas leis separadas falando sobre os direitos dos trabalhadores. Eles resolveram juntar tudo num livro, e a CLT é isso, é um conjunto de leis que foi juntado num livro e ordenado em forma de um livro. Então existem 913 artigos, mais ou menos, que vão falar sobre os direitos dos trabalhadores. Mas a fonte do direito do trabalho não é só a CLT, não. Nós temos direitos que estão na Constituição, direitos que estão no Código Civil, por exemplo, que são aplicados na Justiça do Trabalho também. Então existem outras leis que são aplicadas e podem ser aplicadas no contrato de trabalho. O decorrer de um processo. O senhor poderia falar como começa, quais são os caminhos, quanto tempo gasta, mais ou menos? O senhor poderia explicar para a gente? Sim. Depois que a pessoa escolhe como é que ela vai entrar com o processo, hoje nós trabalhamos com o PJE. Então o processo vai ser distribuído e vai ser marcado uma audiência. Essa marcação de audiência ela pode variar de 15 dias até um mês. Aqui em Cachoeira é na faixa de uns 2 meses, a primeira audiência. Então, dependendo da complexidade da ação, nessa primeira audiência o processo já pode ser encerrado, o juiz já pode ouvir testemunhas e encerrar o processo se não houver acordo para a sentença, ou pode se depender de determinadas situações em que tem que adiar a audiência porque a testemunha não veio, ou porque as matérias são mais complexas. Então, o juiz pode marcar uma segunda audiência, que vai ficar na faixa aqui de mais ou menos uns 2 meses também. Então, aqui em Cachoeiro, se o processo não tiver perícia nem nada, uns 5 meses acho que a gente consegue resolver o processo. Está nessa faixa de 5 a 6 meses. Tanto aqui na segunda vara, onde eu atuo, quanto na primeira vara. Então, os prazos são mais ou menos iguais.
Então, a partir daí, a parte tem, na segunda audiência, ela vai trazer as testemunhas, vão fazer as provas, vão ser ouvidas as partes, e o juiz depois tem um prazo para dar sentença. E qual é esse prazo? O prazo hoje são 30 dias. Aqui no Tribunal da 17ª Região são 30 dias que o juiz tem de prazo. Mas pode passar? Pode, dependendo da complexidade da matéria, se o juiz tiver com muito serviço, ele pode ou determinado, mas normalmente fica dentro desse prazo. Aproveitando esse gancho, doutor, quando uma testemunha não... Quais são os documentos que as testemunhas precisam trazer para uma audiência? Essa é uma excelente pergunta sua. De vez em quando a gente chega aqui, a testemunha não traz documento nenhum. Como é que a gente vai saber que aquela pessoa é aquela pessoa? Isso. Então, quando ela vem na justiça, ela tem que trazer um documento de identidade. Pode ser carteira de trabalho, pode ser o registro civil e pode ser também uma carteira de motorista. Ela tem que trazer um documento com foto, que a identifique. E ela tem que também ter o conhecimento que a testemunha ela não é a testemunha de uma parte ou de outra parte. Ela é testemunha para o juízo. Tanto que ela é obrigada a vir se o juiz assim intimá-la. Então ela não tem a faculdade, ou seja, ela não tem a opção de não vir. Então ela tem que vir e falar a verdade. Esse que é o compromisso que ela firma com a gente aqui. Então a parte pode pedir para a testemunha vir através de uma carta convite, pode pedir para a gente intimar a testemunha. Aí nesse caso vai uma carta ou então o oficial de justiça vai e intima a pessoa para ela vir. Se a testemunha não vier, ela pode ser multada e tem uma que a gente chama de condução coercitiva. O oficial de justiça vai com auxílio da polícia militar e traz a testemunha, vamos dizer assim, à força. E pode ser multada? Sim, pode ser multada em até um salário mínimo e tudo mais. E pode ser isso a gente pode executar depois de tudo. Mas o melhor é que a pessoa entenda que ela está aqui para ajudar a resolver o processo. Porque tem duas partes que estão litigando, ou seja, estão brigando, discutindo um direito, e a gente não tem o que até brinco, né? A gente não tem uma bola de cristal. A gente não sabe quem está falando a verdade. Porque geralmente você tem uma história de um lado e uma outra história do outro lado, que geralmente são histórias conflitantes. Então a gente precisa do apoio das testemunhas, ou seja, através do depoimento das testemunhas, tirar o que a gente chama de verdade, a verdade do processo. Então, para a gente poder depois tentar dar uma decisão mais justa possível. Então, esse prazo de 30 dias já para concluir o processo? Sim, depois que você ouve as testemunhas, o processo está encerrado, aí o juiz vai o quê? Vai sentar e montar o processo. Vai ver o que uma testemunha falou, o que a outra falou, o que foi pedido, como é que foi a defesa, e a partir daí fazer o que a gente fala que sentença, na realidade, sentença é sentir, vem da palavra sentir o processo. O juiz tem que sentir o processo e a partir daí construir o raciocínio lógico dele, para poder, porque toda decisão tem que ser fundamentada. Então, se eu vou deferir um pedido, eu tenho que falar por que eu estou deferindo aquele pedido, ou por que eu não estou deferindo aquele pedido. Posso falar assim, defiro ou indefiro. Eu falo, eu estou deferindo porque a testemunha falou isso, ou estou indeferindo porque a parte não provou isso, e era a obrigação dela provar. Então, essas partes do processo, essas questões do processo, o juiz, depois que encerra a instrução, o que é a instrução? A fase de provas. Acabou a fase de provas, o juiz vai sentar e ver, eu acho que a parte tal tinha que provar isso, ela provou. Ela não provou, era a obrigação dela provar, então ela não vai ter aquele pedido deferido. Então o juiz vai sentir o processo e vai resolver através de uma questão de lógica, que a gente fala, lógica jurídica. Pois bem, ainda dentro desse quadro, vamos colocar que houve algum problema de comunicação na equipe da vara. Exemplo, o senhor não recebeu ainda o relatório das testemunhas. Como que o senhor vai dar um parecer? Isso é possível? Não, hoje não é, porque como é que funciona a questão das testemunhas? As testemunhas elas são ouvidas numa audiência. Então tudo que as testemunhas, aqui na vara a gente grava os depoimentos. Os depoimentos são gravados em vídeo, áudio e vídeo. Então não são transcritos mais não. Em alguns lugares são digitados, a pessoa vai falando e o assistente vai digitando. Aqui não. Então quando o processo vai, porque a gente chama para conclusão, o processo já está, a gente chama de maduro, pronto para sentença. Então não tem nenhuma pendência mais. Se o juiz, quando for julgar, sentir que precisou fazer alguma coisa, ele vai converter o julgamento em diligência e vai determinar algum procedimento. Mas quando ele já vai para o juiz, na realidade a gente que faz a conclusão, termina a audiência, fala, o processo está pronto para sentença, então pode vir o processo para eu poder julgar. Então aí o processo já está prontinho, já tem os depoimentos das partes, das testemunhas, se teve alguma perícia, a perícia já foi feita, então o processo tem que estar todo maduro para ser julgado. Então, nesse caso, é muito raro a gente não ter a condição de julgar o processo assim. Geralmente, quando vai concluso, é porque está tudo certinho para julgar. Sim. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos.
voltando ao nosso bate-papo, e tá muito bom, tá muito gostoso. Gente, ele é muito fácil para conversar, é uma pessoa simples, tranquila, e às vezes a preocupação de algumas pessoas, nossa, juiz. Então algumas pessoas já chegam na audiência e já chega tensa. Quando vai falar com o juiz, então, na verdade, ele não é assim. Você é bem o senhor, é muito tranquilo, é muito bom conversar com o senhor. Eu acho que também nas suas audiências o senhor é assim. Sim. Então o senhor deixa bem à vontade as pessoas também, não só os advogados, como as testemunhas e também as partes, né? Sim, acho que tem que haver um clima de harmonia, né? Acho que é importante isso, a pessoa não precisa ter medo do juiz, né? E realmente a gente observa isso, as pessoas às vezes chegam aqui tensas, nervosas, só de testemunho. Então, se ela vier com um compromisso realmente de não mentir, aí se a gente percebe que a testemunha está mentindo, aí ela vai ter um aperto, não vai ter jeito. Nós vamos precisar dar uma apertada nela, porque aqui a gente já tem uma certa experiência, então a gente já consegue identificar em muitas situações que a pessoa está mentindo. E isso é crime. Então, se ela vier com essa intenção aqui, é melhor ela nem comparecer, porque senão a coisa pode ficar complicada. Ela pode ser presa, pode ser multada, então a situação pode realmente complicar para a pessoa que vem fazer coisa errada aqui com a gente. Mas ela vem com o espírito tranquilo de colaborar, a audiência é super tranquila. Tá? Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas voltando às nossas dúvidas, não só minhas, como também dos internautas, existe uma nova lei que deverá acelerar os processos trabalhistas. Fala um pouquinho sobre isso. Vai começar agora em março, né? Vai entrar em vigor o novo Código de Processo Civil. E esse Código de Processo traz algumas alterações em alguns procedimentos. Existe, na realidade, uma certa controvérsia com relação à aplicação desse novo código no processo do trabalho. Por que isso? Porque a gente, na realidade, tem a justiça do trabalho, sem sombra de dúvida, é a justiça mais rápida que existe. Então, ela é a que dá ela marca as audiências com muito mais rapidez, ela dá uma sentença com muito mais rapidez. E na realidade, o nosso grande gargalo é a execução. O que é execução? É quando você ganha o processo e a gente tem que cobrar. Então, quando o processo ele tem uma fase igual nós já colocamos aqui, né, de introdução e tudo, sentença, depois a parte tem o direito de recorrer, a parte que se sentiu prejudicada, e para ela recorrer, se for reclamante, basta que ele, se ele tiver pedido assistência, o benefício da justiça gratuita, ele não precisa nem depositar as custas se ele tiver perdido o processo. Se ele ganhou uma parte do processo, ele pode recorrer e não vai ter que pagar nada. Já o reclamado, se ele quiser recorrer da sentença aqui da vara, ele tem que fazer um depósito recursal. O que é o depósito recursal? É uma garantia de juízo. É que se ele perder lá na frente, pelo menos uma parte do processo está garantido. Hoje esse valor é R$ 8.183. Então, para o reclamado, se ele foi condenado em mais de R$ 8.183, ele vai depositar R$ 8.183. Se foi menos que esse valor, vai ser o valor da condenação. Se foi R$ 5.000, deposita R$ 5.000, paga as custas e recorre para o tribunal. No tribunal, como é que funciona? O processo vai ser julgado por 3 juízes mais antigos, juízes que têm mais tempo de carreira. Os juízes do tribunal são pessoas que têm, em tese, mais experiência, mais tempo de magistratura. E esses juízes vão examinar o processo e vão falar, o juiz de primeiro grau, que é a gente aqui na vara, errou, acertou, o processo tem que ser mudado, e vão dar uma segunda decisão. Ou confirmar o que foi dado, ou modificar alguma coisa. E em cima disso aí, a pessoa pode, em tese, recorrer para o TST. Que seria uma terceira oportunidade que a pessoa teria para recorrer. Então ela teria que fazer um recurso, chama recurso de revista. Esse recurso de revista, ele só pode ser feito praticamente por advogado, porque ele é um recurso mais técnico. Mais técnico, né? Mas em tese a pessoa poderia fazer pela própria, mas ele é mais técnico, então a pessoa não conseguiria levar ele para o TST. E para a empresa passar com esse recurso de revista para o TST, ela tem que depositar o valor do recurso, o depósito recursal de novo, que hoje seria dobrado, que seria de R$16.000. Então fica mais difícil para a pessoa recorrer. Pelo valor. Sim, então só vai complicando. E a vantagem desse depósito recursal, até pegando um gancho na conversa que a gente já teve, é que o depósito recursal ele fica à disposição do juiz. Então nós já tínhamos batido um papo aqui, conversado sobre algumas questões. Se hoje está se discutindo muito a decisão do Supremo, acho que muitas pessoas já tiveram notícia que o Supremo falou que se a pessoa for condenada num juiz de primeiro grau, depois por um tribunal, confirmada a condenação, ele já pode ser preso imediatamente. Isso era uma dúvida. Como assim ser preso? Explica mais detalhado, por favor, doutor. Tá. Se num processo penal, então se o pessoal, vamos dar um exemplo do que está acontecendo hoje, o pessoal da Lava Jato,
os empreiteiros da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, que todo mundo sabe quem que é, Sim. condenou o presidente da empresa X a 10 anos de cadeia. O tribunal, o TRF lá da 4ª região, vai e confirma a sentença dele. Fala, realmente existem indícios que a pessoa cometeu o crime e nós vamos manter a decisão do juiz Sérgio Moro. O que acontecia até 15 dias atrás? Essa pessoa podia recorrer para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, ela não ia ser presa. Depois, se o STJ confirmasse a decisão, que o processo ia demorar 5 anos, 6 anos, ele podia recorrer para o Supremo, ficar mais 3, 4 anos e não ia ser preso. O que nós temos muito, assim, um caso que eu acho que muita gente ouviu falar, é o caso do Pimenta Neves, eu não sei se você lembra, de São Paulo. São Paulo. Ele matou a namorada, que era muito mais a jornalista, confessou que matou, e ficou 11 anos discutindo o processo nos tribunais. Só foi preso depois de 11 anos do crime. O que realmente foi uma afronta à justiça, uma afronta à família e tudo mais. Então, o que o Supremo falou? Basta de impunidade. Se um juiz condenou e o tribunal confirmou, essa pessoa pode ir imediatamente para a cadeia. Ela não tem que esperar essa quantidade de recursos que os advogados inventam para poder isso aí. Isso é o quê? Uma amostra que quem fazia esse recurso? Pessoas que tinham dinheiro, que conseguiam levar os processos lá para cima. Então, isso beneficiava uma casta, ou seja, poucas pessoas, e passava a impressão que o sistema estava prevalecendo a impunidade. Então, essa decisão do Supremo ela é um marco realmente. E o que a gente está começando a discutir é se uma pessoa pode ser privada, ou seja, pode ser presa com a decisão de um juiz de segundo grau, por que eu não posso liberar um dinheiro para um reclamante, um trabalhador que precisa daquele dinheiro para viver? É verdade. Então, hoje está se discutindo isso. Se o tribunal confirmar uma sentença, se a gente poderia já começar a executar, poderia já liberar o depósito recursal para essa pessoa, porque ali nós temos verbas alimentares. A maioria dos trabalhadores que vêm aqui, muitas vezes estão precisando daquele dinheiro para comprar comida para casa. Então, eles passam por privações. Então, a Justiça do Trabalho, acho que ela vai, a partir dessa decisão muito importante do Supremo, mudar um pouco o que a gente chama de paradigma, né, dos nossos valores e das nossas rotinas, para poder tentar entregar o direito da pessoa de uma maneira mais rápida. Isso é muito importante, isso vai ajudar muito se realmente isso vier a acontecer, se alguém, o responsável, bater o martelo, isso vai ajudar muitas famílias. Sim, com certeza, acho que vai ser importante. Pode acontecer esta pessoa também ser presa, se acaso não pagar? Não, no Brasil a gente tinha só 2 hipóteses de prisão por dívida, que era a prisão da pessoa que não paga a pensão alimentícia. Nós tivemos caso emblemático do Romário ser preso. Então, você pode ser preso se você não pagar a pensão alimentícia. E tinha o caso do depositário infiel. O que é isso? A pessoa que ficava como depositário de um bem. Agora, o Supremo entendeu, através de uma lei internacional e do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil só pode prender por dívida hoje quem não paga a pensão alimentícia. Então, é a única hipótese. Mas ainda está valendo. Pelo menos o homem vai ter mais compromisso com o filho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ok. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Giovanni, o trabalhador, ele tem direito ao descanso, ao seu horário de almoço, de um intervalo para o outro. Qual é esse horário de almoço? Quais são os direitos desse horário de almoço desse trabalhador? Ou não tem direito? Tem direito sim. É uma questão, inclusive, muito presente aqui no nosso dia a dia. Primeiro, a questão da jornada de trabalho. Eu vou dar uma ampliadinha com relação. A pessoa a Constituição estabelece um parâmetro de jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? Quanto que a pessoa pode trabalhar? Ela pode trabalhar 8 horas por dia, 44 na semana. Então, ela pode trabalhar 8 horas, por exemplo, de segunda a sexta e 4 horas no sábado e completar as 44. Ou pode, por exemplo, outra jornada que é muito comum também, 7 horas e 20, 6 dias por semana. Então, nesses 2 casos, ele está respeitando a jornada semanal, que é o quê? De 44. O que a gente vê também são algumas jornadas de trabalho que a pessoa trabalha mais do que 8 horas em alguns dias da semana para não trabalhar, por exemplo, sábado e domingo. Então, eles trabalham 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta, que vai inteirar as 44. Essa alteração da jornada, ou seja, a pessoa trabalha mais do que 8 horas por dia, ela só é autorizada, ou seja, ela só é permitida se houver o que a gente chama de um acordo de compensação de jornada. O empregado tem que assinar para o empregador um papelzinho falando que concorda em alterar essa jornada, que concorda em fazer essa jornada. Se não houver essa autorização, ou seja, essa pactuação, esse combinado entre as partes,
vai gerar o quê? O trabalhador vai ter direito a ganhar horas extras ou o adicional de horas extras, dependendo da situação. Então é importante a pessoa ter ciência que eu sou obrigado a trabalhar mais que 8 horas por dia? Em tese, não. Mas se foi combinado, eu tenho que trabalhar. Mas essa combinação tem que ser geralmente por escrito. Se ela não for por escrito, isso pode gerar uma consequência de alguma indenização com o direito do trabalhador. Mas remunerado? Remunerado, sim. Ele vai receber um valor em cima disso aí. Com relação à questão dos intervalos, que a lei fala o quê? Entre uma jornada e outra, ou seja, entre um dia de trabalho entre segunda e terça-feira, ou seja, entre um dia e outro trabalho, tem que haver um intervalo no mínimo de 11 horas. Por que tem que ter 11 horas? Como é que eles chegaram a esse número de 11 horas? É que são 8 horas de sono, 1 hora para você ir para o trabalho, 1 hora para você voltar e 1 hora para você alimentar. Então, mais ou menos essa que é a conta que eles fizeram. Então, a pessoa precisa de 11 horas para poder sair de um serviço e voltar ao serviço. Esse que é o padrão. Se a pessoa fizer menos que 11 horas, qual que é a consequência disso? Ele vai ter direito a receber esse tempo que ele fez a menos de 11 horas como hora extra. Então, ele pode pedir esse pagamento disso como hora extra. Se ela sai do emprego 10 horas da noite, pega serviço 7 horas da manhã, porque fez horas extras no dia anterior, ele vai ter direito a receber as horas extras entre a diferença das 11 horas para o tempo que ele ficou de descanso. Então, e as horas extras como é que são calculadas? É o valor da hora com um adicional de 50% pelo menos. Então, isso já gera um crédito para o trabalhador. Com relação aos horários de intervalo, para a pessoa que trabalha de 4 a 6 horas por dia, ela tem direito a 15 minutos de intervalo. Então, em banco é jornada de 6 horas, é comum, então a pessoa tem direito a 15 minutos. Quem trabalha de 6 a 8 horas tem direito a 1 hora de intervalo. Tá? Isso para quem trabalha na cidade, ou seja, para quem é urbano. No campo a situação muda um pouquinho, de acordo com os usos e costumes, mas tem se entendido também que tem que fazer essa 1 hora de intervalo. Então a pessoa tem direito, na cidade, a 1 hora de intervalo, até no máximo 2 horas. Se ela fizer mais de 2, se você tem um empregado lá, ele trabalha, por exemplo, de 7 a meio-dia, você fala, não tem movimento aqui de meio-dia às 4, porque a gente trabalha num shopping, por exemplo, só vai começar o movimento às 4 da tarde. Então você volta de 4 e fica até às 7, 8 horas. Esse tempo que passa de 2 horas, ele vai contar como hora extra, se a jornada ultrapassar as 44 na semana. Ele é tempo à disposição do empregador, porque o empregador não pode dar mais do que 2 horas de intervalo, a não ser que exista uma convenção coletiva, um acordo coletivo autorizando. Mas se não existir isso, o que o empregador concedeu acima de 2 horas será considerado como tempo à disposição do empregador e ele terá que pagar. Se o empregador, por exemplo, um caso concede só 30 minutos de intervalo, eu vou só te dar 30 minutos e você pode sair mais cedo. Em vez de você sair às 2, você sai às 1h30. Essa pactuação, apesar dela ser muito comum, ela é ilegal. O que vai gerar? Vai gerar para o trabalhador o direito de receber, não 30 minutos da diferença, mas 1 hora. Então isso tem que ficar bem claro. Se o trabalhador só tem 40 minutos de intervalo, só tem 30 minutos de intervalo, só tem 15 minutos de intervalo, ele vai ter direito a ganhar 1 hora extra, cheia. Não é só o tempo que ficou de diferença entre 1 hora e o tempo que ele gozou de intervalo, não. E se acaso for combinado? Olha, vamos colocar um consultório. Exemplo, um consultório. Só tem uma secretária. E o consultório, assim mesmo, ele não fecha para almoço. Olha, eu sou sua patroa, eu vou combinar com você, ô João, que você vai ficar aqui, eu vou pagar o seu almoço, você vai almoçar atendendo o telefone, você vai almoçar atendendo o paciente, e ele não faz aquela hora de descanso, aquela hora de almoço. E aí? Ele vai ter direito a receber essa hora de almoço como hora extra, 1 hora por dia. E se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, alguma coisa, o empregador ainda pode ser autuado e ter que pagar uma multa. E as multas o empregador. Sim, as multas de descumprimento de jornada de trabalho, elas são muito altas. Então elas são multas na faixa de mais cara assim, das multas. Então é na faixa de 4, 5 até 10 mil reais, dependendo do tamanho do empregador. Então elas são multas substanciais. E isso gera um passivo trabalhista. Também o que é passivo trabalhista? Gera uma dívida para o empregador. Então o ideal é que o trabalhador conheça seus direitos e o empregador também conheça e tente andar, a gente fala andar na linha, porque você vai gerando um débito todo mês, ali, todo dia para o seu empregado. Uma hora ele pode vir na Justiça do Trabalho e reclamar isso se você ser condenado a pagar um valor substancial. Porque até nós não chegamos a colocar, não, mas eu acho que é importante frisar que a pessoa, ela tem, depois que termina o contrato de trabalho dela, ou seja, depois que ela é demitida,
Qual que é o prazo que ela tem para reclamar? Então isso eu acho que é importante a gente deixar isso registrado. Ela tem 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho. Senão a ação dela, que a gente chama prescreve. O que é isso? Prescrever. Nunca ouvi falar sobre ela. O que é prescrever? Ela perde o direito de reclamar. Ela pode ter feito 200 mil horas extras durante aquele período, mas ela dormiu, e o direito não socorre a quem dorme, infelizmente. Então, se a pessoa não observar que ela tem 2 anos depois que terminou o contrato para entrar, ela vai perder todo aquele direito. Então, ela tem que ficar atenta a isso. Muitas vezes a pessoa fala, eu não vou entrar na justiça porque meu empregador, depois eu vou precisar de outro emprego, vou precisar de referência, e ele pode me prejudicar. Se ele te prejudicar, isso realmente pode gerar uma ação de indenização, mas o mais importante é a pessoa saber, eu perdi o emprego, eu não preciso entrar com a ação hoje. Eu posso esperar arrumar outro emprego, certo? Dentro dos 2 anos, daqui 3, 4 meses eu entro com a ação, se for o caso. Então, se ela tiver com esse receio. Tá? Sendo que também é importante a gente deixar registrado que eu só reclamo os 5 últimos anos do contrato de trabalho. Se a pessoa trabalhou 10 anos, ela só tem direito a reclamar os 5 últimos. Por quê, doutor? É o que a gente chama de uma prescrição parcial. Foi criado assim, para não deixar a dívida ficar muito grande, vamos colocar dessa maneira. É uma prescrição que só favorece o empregador. Então a pessoa trabalhou 10 anos, ela não reclamou, ela vai poder reclamar só os 5 últimos. Então faz parte do sistema. Os 5 últimos? Os 5 últimos anos de trabalho. E se ela saiu e cada mês que ela demorar para reclamar, ela vai perder 1 mês de reclamação, se ela tiver mais de 5 anos. Então se a pessoa não tem 5 anos, ela pode esperar até 2 anos quase para entrar com a ação. Mas se ela já tem 5 anos ou mais, cada dia que ela está deixando de entrar na justiça, ela está perdendo o direito de um dia dela de reclamar. Então ela tem que prestar atenção nisso. E quando o trabalhador, todo trabalhador tem direito a férias. Sim. E quando esse trabalhador não goza das suas férias e também a empresa não paga as suas férias. Isso é uma dúvida que alguns internautas até enviou para mim e eu esqueci até de anotar aqui, mas me lembrei agora. Tá bom, Desculpa, mas eu me lembrei. Que é bom, é uma questão interessante, também costuma acontecer com certa frequência. Como é que funciona a questão das férias? O empregado ele tem que trabalhar 1 ano para ter direito às férias. E as férias são tiradas, vamos dizer, a partir do 2º ano. Então, no 2º ano, o empregador tem que conceder as férias até o término do 2º ano. Então, o empregador tem 11 meses para conceder as férias, porque no 11º mês, no 12º mês, ele já teria que estar de férias. Então, se ele começou em janeiro de 2015, quando chega em dezembro de 2015, completou um período de férias. Ele tem até dezembro de 2016 para conceder essas férias. Se ele não concede, o que acontece? Se passa esse prazo de dezembro de 2016, primeiro, em vez de pagar as férias, que a gente chama de forma simples, o que é férias de forma simples? As férias, como é que elas são calculadas? É o salário que a pessoa recebe, por exemplo, R$1.000, mais o adicional de 1/3, mais 33,3%. Então ela receberia de férias R$1.333 de férias. Se o empregador deixa de passar nesse prazo, o que vai acontecer? Em vez de ser 1.333, vai ser o dobro. Vai ser 2.660 e poucos reais. Então dobra o valor. Mas mesmo assim, se dobrar o valor, o empregador não quer das férias. Já sei que dobrou, mas eu preciso de férias, eu quero férias. Então existe um artigo na CLT que fala o seguinte, que a pessoa pode vir aqui na Justiça do Trabalho, entrar com um pedido para o juiz falar, você tem que marcar minhas férias. Se não marcar, o juiz marca. Então isso que acontece, o juiz vai falar, se você não colocar de férias, vou aplicar uma multa para você, que é 5%, salvo engano, 5% sobre o salário mínimo por dia até ele colocar a pessoa de férias. Então ele vai poder fazer isso aí. Agora, o que a gente não... Eu só vi isso uma vez até hoje. Porque se a pessoa vem aqui reclamar, pode ter uma consequência, uma retaliação. Você é até mandado embora em determinadas situações. A gente tem consciência da realidade. E se isso acontecer, doutor? Aí caberia uma indenização e até uma que a gente chama de uma reintegração. Quando o empregador comete atos, por exemplo, testemunha veio aqui depois. Mandei ele embora, aí ele vai mandar ele embora. Manda ela embora em função disso. Essa pessoa pode ser reintegrada, que a gente chama de dispensas abusivas. Então as dispensas abusivas, vou tirar aqui. As dispensas abusivas, a gente pode, quando vem na justiça, o que a gente faz? A gente manda reintegrar a pessoa. Então o empregador não pode cometer atos ilegais. Então a gente consegue proibir isso aqui. A gente, em alguns casos, tem isso aqui. Isso é muito importante. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Giovanni,
aproveitando mais um pouquinho do seu tempo, eu prometo que dessa vez nós já vamos terminar. Por exemplo, o João vende anúncios, seja para revista, seja para jornal, seja para TV, seja para qualquer meio de comunicação. Ele não tem vínculo empregatício com essa empresa. Ele sai na rua vendendo não só para a empresa X, como para a empresa Y. Pois bem, e aí, como ele ficou a semana toda, não foi uma vez por semana só para aquela empresa, estou vendendo. Então, se eu vender para a Cida ou para o João, eu estou vendendo para todo mundo a semana toda. Isso gera vínculo empregatício? A questão do vínculo, ela tem o vínculo de emprego. O que é o vínculo de emprego? É uma relação que vai existir entre uma pessoa e a outra, que tem que, para a gente entender que tem vínculo, tem que ter alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, tem que haver pessoalidade. O que é isso? Eu tenho que fazer uma prestação de serviço, eu tenho que fazer para você, por exemplo. Eu não posso contratar uma outra pessoa para fazer aquele serviço. Então, esse é um dos requisitos da relação. Tem que haver, por parte do trabalhador, uma pessoalidade. E uma outra coisa que a gente observa chama subordinação também. O que é subordinação? Você daria ordens para mim. Você vai fazer o serviço dessa maneira, de tal maneira e tudo mais. E uma outra questão que você colocou muito importante é a questão que a gente chama da não eventualidade. O que é isso? É a pessoa ter uma certa rotina de trabalho. E aí muitas vezes as pessoas confundem um garçom que trabalha só final de semana para um restaurante, ele é empregado? Uma diarista é empregada? Uma pessoa que vai uma vez por semana na casa de uma pessoa fazer faxina, ela é empregada? Então, como é que a gente diferencia isso? Tirando a relação de doméstico, ou seja, das pessoas que vão trabalhar na casa de uma pessoa, não importa se eu vou lá uma vez por semana, ou uma vez por quinzena, ou até uma vez por mês. Se houver uma sequência disso, for todo mês, uma vez, ou toda semana, uma vez, isso vai gerar vínculo de emprego, se estiverem presentes os outros requisitos. Então, não vai ser uma questão de quantas vezes por mês eu vou lá, mas se essa frequência ela é repetida de um mês para o outro. Então, todo mês eu trabalho segunda-feira e quarta-feira. Toda semana eu trabalho segunda e quarta, por exemplo. Então, eu sou empregado, se eu tiver os outros requisitos. Que eu mesmo trabalho numa de outra pessoa, eu recebo pagamento por esse trabalho e eu recebo ordens do meu empregador. Então, esse exemplo que você falou, se houver uma prestação, porque no contrato de trabalho não existe exclusividade. Então, eu posso estar seguindo ordens de uma determinada pessoa e trabalhando para essa pessoa 2 horas por dia, por exemplo, distribuindo panfleto. Trabalho todo dia 2 horas para o João distribuindo panfletos. Isso vai gerar vínculo de emprego, sim. Então, tirando a questão de eleição, mas se eu trabalho todo dia 2 horas para uma pessoa, ele me paga para aquele serviço, eu sou empregado daquela pessoa. Isso não tem dúvida nenhuma. Já com relação ao doméstico, é aí que as pessoas costumam fazer um pouco de confusão. Eu posso ter como doméstico um jardineiro, posso ter como doméstico um pedreiro, posso ter como doméstico uma cuidadora de idoso, uma babá, uma cozinheira, uma faxineira. E como é que eu diferencio isso da diarista para doméstica? E qual que é a diferença? A diarista é aquela pessoa que vai na sua casa até 2 vezes por semana. Se for mais que 2 vezes por semana, ela vai ser considerada empregado. E qual que é a consequência disso? Se for considerado empregado, isso é muito importante a gente frisar. Se ela for considerada empregado, além da diária que eu estou pagando, que achando que eu estou ficando tudo certo, eu vou ter que pagar para essa pessoa também férias, 13º e hoje fundo de garantia. Então, se eu pago uma diária R$100, por exemplo, achando que eu não vou ter que pagar mais nada, mas essa pessoa está indo na minha casa 3 vezes por semana, ela vai ser empregada. E em cima desse valor que eu estou pagando, eu vou ter que, no final, ter que pagar todas essas verbas. Se eu mandar ela embora, eu vou ter que pagar aviso, pagar 13º, pagar férias, pagar fundo de garantia. Então, eu vou o quê? Descompensar meu orçamento. Então, a pessoa... E hoje, os domésticos estão com direito às horas extras também. Então, tem uma ampliação muito grande de direitos. Então, é importante as pessoas terem consciência disso. Até 2 vezes eu posso administrar tranquilamente. Mas se eu quiser 3 vezes, eu não vou pagar 3 vezes cada dia R$100. Eu vou combinar um salário mensal, porque eu já vou ter que saber que eu vou ter que pagar no final essas outras verbas. Então, eu tenho que fazer essa conta para ver o que fica mais vantajoso. E quando acontece, por exemplo, o João, ele não é meu funcionário, mas ele faz visitas em algumas empresas tentando vender um anúncio para minha revista, exemplo. Mas o João não está trabalhando só para minha empresa.
Ele também está trabalhando para outra revista, está vendendo para outra revista, participando de alguns eventos daquela revista, e os meus anúncios ele não está vendendo, mas ele quer os direitos dele, ele entrou na justiça contra mim. E aí, doutor? Aí essa questão a gente resolve ela de acordo com a subordinação. O que é subordinação? Se eu pegar e ver a rotina do João, ver que o João não tinha horário a cumprir, não tem cliente que é indicado pela empresa. Se ele é um freelancer, vamos colocar, um termo mais comum Sim. na área de jornalismo. Se a pessoa é um freelancer, o quê? Ela sai, ela busca os clientes, ela faz a captação, tudo por conta dela, não tem nenhum controle da hora que ela começa, a hora que ela termina. Você não sabe, você não controla nada dela. A única coisa que você quer é o quê? O resultado. Se ele vendeu, ele recebe, se ele não vendeu, ele não recebe. Nesses casos, quando a gente percebe efetivamente que não existe uma subordinação, o que é isso? Ordens de uma pessoa para outra, aí ela não é considerada empregada, ela é considerada autônoma. Então, quando a própria pessoa dirige a prestação de serviço dela, define como que vai fazer, então se ele vai de carro, se ele vai de ônibus, de moto, ele que define, ele que paga as suas despesas, então ele que define o horário que ele começa, o horário que ele termina, essa pessoa não é empregada. Então, ela não tem direito trabalhista, não. Então ela vai ter o direito só do que combinou. Se é porcentagem, se é comissão por unidade, então isso aí vai ser definido de acordo com o que foi pactuado. Tá. E agora eu não poderia deixar essa pergunta de lado, né? Hoje, principalmente a vara de trabalho, existe o processo eletrônico. Sim. O que o senhor acha disso? O senhor acha mais viável? O senhor acha mais complicado? O senhor como juiz e também como ser humano, o que o senhor acha disso? Tá. Existem, vamos dizer assim, inovações tecnológicas que a gente não tem como, infelizmente ou felizmente, correr. Não tem jeito. Né? O processo eletrônico ele tem algumas vantagens com relação a que você pode trabalhar em qualquer lugar, com relação a ele, para os advogados. Foi um avanço também que eles não precisam vir mais no balcão da vara para ter acesso aos autos, para ver o que está no processo. Mas ele tem a questão, por exemplo, de ergonomia, da questão de vista. Então muitas pessoas estão relatando que estão ficando com a vista prejudicada, começando a ter que usar óculos e tudo. Então tem esses poréns. Mas é uma coisa que veio para ficar, não tem volta mais. Então é uma tendência, é uma evolução, e ele tem como um fator importante que o processo não fique esquecido na gaveta. Então podia acontecer de um processo ficar esquecido na gaveta 2, 3 meses. Hoje o processo eletrônico não tem jeito, ele tem a rotina própria dele. Então ele funciona independente do servidor dar o start nele, dar o começo nele. Então ele vai propiciar uma maior celeridade. Mas, como eu já frisei no momento, né, nosso gargalo hoje é a execução, é cobrar. E para isso a gente precisa muito da parte do advogado para cobrar. Porque ele que sabe onde que o reclamado, ou seja, onde que a empresa está escondendo um bem. Então ele tem que trazer essas informações para a gente poder ter essa efetividade na cobrança. Então isso é importante. Agora o processo judicial eletrônico realmente ele tem vantagens e desvantagens. Mas hoje eu acho que como ferramenta de trabalho ele é muito útil. Tanto para o juiz quanto para os advogados e as partes. Acho que vai ser muito bom. Para nós encerrarmos, eu vou lhe fazer uma pergunta que acho que muitas pessoas querem saber. O advogado, o senhor acha que o advogado deve se empenhar mais na busca de informações sobre os processos? O senhor acha que alguns advogados deveriam maneirar porque buscam demais? Qual o seu conselho, em vista como juiz, o que o senhor acha? Tá, o que a gente, na realidade, não é nem sugere, mas o que a gente observa é que existe na lei que o advogado deve retratar os fatos que o cliente narrou e fazer os pedidos de acordo com isso aí. E quando ele consegue fazer isso, e a maioria das vezes realmente eles fazem, o processo fica tranquilo, quando não vem nenhum pedido exagerado. Isso, inclusive, está previsto na lei. O advogado não deve formular pedidos e tudo que sejam muito distornantes da realidade. Ele deve tratar o processo de uma maneira mais próxima da realidade do cliente dele. E aqui em Cachoeira a gente tem um tratamento bem harmonioso com os advogados. Eles são realmente a gente não tem problema com relação a isso aqui não. Acho que o corpo jurídico dos advogados aqui ele é bem satisfatório. Eles são profissionais competentes. A gente tem muito profissional competente aqui e eles estão sempre procurando colaborar para a gente poder ter um clima harmonioso, e mesmo que a gente discorde de algum entendimento jurídico de um de outro, é dentro do processo e nada levado para o lado pessoal.
Normal. Então acho que é normal, acho que o importante é que cada um está fazendo o seu trabalho, cada um entende seu papel, e nós estamos aqui buscando resolver o problema de várias pessoas. Então a Justiça do Trabalho ela existe para quê? Para resolver conflitos entre o capital e o trabalho, entre o empregado e o empregador. Então, se a gente entende esse papel e sabe da importância desse papel, e eu acho que os advogados aqui entendem isso de uma maneira muito tranquila, então a gente caminha junto realmente para resolver esses conflitos e não deixar a coisa extrapolar para coisas pessoais, sentimentos pessoais, rixas pessoais que podem inclusive ocasionar em ameaça à integridade física de determinadas pessoas. Então a gente existe para isso, porque aqui a gente não quer que a pessoa faça valer seus direitos com as próprias mãos. A justiça existe para isso. O senhor não é de Cachoeira, né? Não, eu sou mineiro. Pois é, mineiro. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Cachoeiro, eu costumo dizer nos programas que existem grandes pérolas. E os advogados também estão no meio. Cachoeiro tem um povo maravilhoso, viu, doutor? E eu tenho certeza que você está gostando dessa terra. Sim. Quente, mas com o coração também é muito quente. Sim, verdade. Mas eu vou fazer mais uma perguntinha rapidinho, meus queridos internautas. Já aconteceu o senhor em audiência, de repente, se estressar ou alguém tentar agredi-lo verbalmente ou estourar com o senhor em audiência? Já, de estressar sim. Já, principalmente em situações que eu vejo que a testemunha está mentindo. Então, em determinadas situações, eu acho que às vezes o mais que a gente se controla, de vez em quando... Você estourou? Fica mais nervoso. Não cheguei a dar... Fica um pouco, às vezes fica mais... É normal, acho que... Mas dentro na realidade não é estourar, na realidade é ser mais incisivo e cobrar mais com relação a essas questões. Doutor Giovanni, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. O senhor é uma pessoa realmente mineira, de um coração bom, de um sorriso fácil e uma pessoa muito gostosa de lidar e falar. Gostei muito de recebê-lo no programa Olho a Olho com Cida Campos. Ok, também foi um prazer. O programa Olho a Olho com Cida Campos termina aqui, até o próximo. Tchau, tchau. Olho a Olho com Cida Campos.